Alô, galera, começando mais um De Letra, o programa de número 185, e a gente anunciou no programa da semana passada que ia fazer isso. Hoje é o dia do nosso palpitão especial da Série B. Programa todo dedicado a gente imaginar o que é que vai acontecer na segunda divisão, tanto que todo mundo chegou na hora hoje, olha que maravilha. Ricardo Brejinski, Carlos Bório, João Matheus Anuncie aqui, Joaquim, e Matheus Afonso. E, claro, vai ser um programa um pouco diferente do habitual, a gente não vai falar tão diretamente dos jogos em si. Claro, nessa sexta-feira, a gente está gravando às 9h48, o programa vai ao ar logo daqui a pouquinho. A gente vai falar, claro, de Atlético e Paysandu, no caso Paysandu e Atlético, Curitiba e Vila Nova, Criciúma e Operário, mas a ideia é a gente imaginar o que é que vai acontecer nessa segunda divisão. E seria loucura, Ricardo Brejinski, eu dizer que essa é a Série B mais imprevisível dos últimos 10 anos? Talvez sim, mas eu colocaria que seria a Série B com o nível mais baixo dos últimos anos também. Então acho que por isso que é imprevisível, porque tá todo mundo nivelado por baixo. Diga, Bora. Também concordo com o Ricardo, viu? É só você ver aí os nossos representantes, né? Curitiba e Atlético são os dois times que têm título brasileiro, né? Acho que são os únicos dois da Série B que têm título brasileiro. De Série A, né? Da Série A. Vem com um retrospecto aí horrível, né? Não chegaram nem na final do Campeonato Estadual. São os times que têm mais poder, acho que financeiro na Série B, e estão mostrando um nível de competitividade péssimo, né? Então, por aí a gente vai ver uma Série B bem fraca tecnicamente. Pois é. Matheus, essa fase ruim, ela é mais ou menos comum aos principais postulantes ao acesso, né? Vila Nova não chegou em final, Vila Nova perdeu o final, Atlético Goianiense... Não, Vila Nova foi campeão. Vila Nova foi campeão, ganhou do Anápolis, foi. Então... Perdeu a ida por 2-0 e ganhou por 3-0 a volta. Então, você vê como eu estou por dentro do Campeonato Goiano. Mas o Atlético Goianiense não passou, o América foi campeão, ganhou a última partida, mas tomou uma traulitada do Galo no jogo de ida. E aí, assim, parece aí que eu acho que chega na conclusão que o Ricardo chegou. O que a gente pode pensar, e assim, não porque a gente trabalha no estado do Paraná, mas se você analisar aí programas feitos a nível nacional falando da Série B, todo mundo diz que o Atlético é o principal candidato ao título. E analisando isso, eu até concordo também, mas se você passar a pensar, a gente, né, que tem essa responsabilidade de assistir os jogos do Atlético, por exemplo, é muito difícil você imaginar que esse time, do jeito que jogou no Campeonato Paranaense, possa ser candidato a ganhar um título nacional, por exemplo, mesmo que seja ele da Série B. Então, isso mostra o que o Ricardo disse lá no início. Tá nivelado? Tá, mas por baixo. Você não tem nenhum grande favorito, o principal deles seria o Atlético, que caiu nas semifinais do estadual. Então, isso mostra que realmente vai ser um campeonato disputado e a gente não vê, né? Inclusive, foi até manchete aí durante a semana, né? Nos últimos anos, a gente teve gigantes do cenário nacional na Série B. Nesse ano, ainda assim, eu acredito que o time de maior expressão seja o Atlético ali, junto com o Curitiba mesmo, né? Que toma, né, a frente dessa situação. Então, eu acho que vai ter muita gente brigando pelas 4 vagas. Se a gente parar para pensar, aqui tem América que pode fazer um bom campeonato, Atlético Goianiense, o próprio Avaí, a gente tem o Curitiba, né, tem o Novo Horizontino que sempre chega, tem o próprio Operário campeão paranaense. Eu acho que bastante gente vai brigar. Vai ser nivelado, mas não por ser um grande futebol, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. João, aí eu acho que é uma chance para alguns times que seriam, entre aspas, considerados azarões, aproveitarem. E assim, apesar de eu não achar o Operário um azarão,
se você for olhar por lista de tradição, aquela coisa arada toda que a gente sabe, a média vai dizer, não, o Operário corre por fora. Mas eu acho que é o grande momento para o Operário, o grande ano para o Operário, João. Com certeza. Eu acho que se tem um ano para o Operário subir para a primeira divisão, o ano é 2025. Justamente por todo esse nível, por ter tanto time ali que, cara, eu completo a lista ali do Atlético ser favorito sim para subir, porque estava na Série A até ano passado, mas o América também. Para mim, os dois sobem, né? No palpitão ali eu já coloco as posições, mas os dois sobem e daí sobram 2 vagas. Né? E a gente precisa saber quem fica com essas 2 vagas, se é Coritiba, se é Operário, se é Cuiabá, que também é um time muito forte, se é a Chapecoense, que está em ascensão, se é uma surpresa aí que apareça com o Amazonas, com o Novo Horizontino. O Voltaço. Você prometeu o Voltaço. Não, o Voltaço aí eu prometi, eu não sei se eu vou cumprir essa promessa, mas eu vou deixar na Série B. Mas a gente pode ter essas surpresas sim, eu acho que o campeonato é propício para isso. O Atlético vai sofrer bastante, acho que em relação a campos e gramados por aí, né, Brasil afora, e o Barbieri vai ter muito material para reclamar depois do jogo. O campo não estava bom, porque não sei. Eu não sei se ele vai ter tempo. Enfim. Eu não sei se ele vai ter muito tempo para reclamar. Exato. Mas eu acho que, inclusive, se ele não fizer um trabalho bom hoje, acho que segunda-feira ele já está no RH. Grandes chances, mas fica a dica aí, né, para quem for assumir depois, ou se ele continuar, né, vai ter bastante material para reclamar aí, e os times podem se aproveitar disso. É um estilo de jogo diferente. Esses times, por exemplo, o Atlético, tem muito mais material dos outros times para estudar do que os outros times têm do Atlético, então é mais fácil ele saber como os outros jogam do que a galera saber como o Atlético joga, e aí ele pode surpreender. Gente, aí fazendo rapidamente um olhar em relação ao Atlético, o Atlético, se você olhar o elenco do Atlético, eu vejo o Atlético como um elenco de boa qualidade. Não vejo um elenco espetacular, mas vejo um elenco de boa qualidade. Peça para subir o Atlético tem, mas o que é que acontece que esse time não joga o que se pode apresentar, Bora? Então, se tem um elenco de qualidade para a Série B, onde que está o problema? O problema é quem treina, né? Sim. Porque passou o Campeonato Paranaense inteiro, o Atlético não mostrou uma sequência de jogos que fosse assim, nossa, agora encaixou esse time, está mostrando cara de competitividade, que está podendo ir para cima dos adversários e ganhar os jogos tranquilamente. Não mostrou, em nenhum momento o Atlético mostrou isso. Então, o Barbieri, é como disse o Matheus, se ele não começar já com vitória, o risco de ser mandado embora é grande. É grande. E aí a gente fica pensando, né, senhores, que assim, vão se perdendo meses, né? Curitiba e Atlético perderam meses, Matheus? Olha, perder meses é forte, né? Você dizer, eu acho que o Atlético, principalmente, a gente falou-se muito sobre todas as mudanças que aconteceram, né? Chegada de mais de 15 jogadores, a saída de um elenco que estava há muito tempo no clube no ano passado. A gente falou muito que o Barbieri teria dificuldades para montar realmente essa equipe, mas o problema foi que a gente não viu evolução, né? Eu acho que essa é a principal situação. E isso a gente bate na tecla aqui quase repentinamente, né? Que o Atlético continuou com os erros defensivos e terminou com os mesmos erros defensivos, sendo eliminado na semifinal do Paranaense. Então, acho que o problema neste caso foi que o Atlético não teve evolução. E aí, pelo lado do Coritiba, a gente também viu a mesma coisa, né? E aí demorou um pouquinho mais para chegar a reforços. Eu acho o elenco hoje do Atlético ainda com as mudanças melhor do que o do Coritiba, né? O Coritiba, principalmente ali na situação da zaga, o meio campo, agora chegou o Depena, que acredito que é um grande reforço para o Coxa. Acho que pode ser um cara que realmente possa fazer a diferença na Série B, mas a gente não viu contratações de grande impacto,
né, pelo lado do Coritiba. Claro, ser eliminado nas quartas do Paranaense é um vexame, independente para quem seja. Podia ser num clássico contra o Atlético, mas o Coxa não pode ficar fora de semifinal e final de Campeonato Paranaense ano após ano. Então, não sei se dá para dizer que os meses foram perdidos, mas o que se dá para cravar era que ambas as torcidas esperavam mais. E a gente, como aqui as pessoas que opinam sobre futebol, a gente também esperava mais, né? Tanto do Mozart quanto do Barbieri. O que a gente sabe é que o Mozart ainda tem o respaldo da diretoria para continuar no cargo do Coritiba. Claro, o início da Série B ele vai ser crucial para isso, mas o Barbieri já balança desde a eliminação contra o Maringá, muita coisa foi discutida, ele já não tem mais o apoio de toda a cúpula da diretoria do Atlético, e na minha concepção, se perde hoje, né, na estreia da Série D por 2-0 para a equipe do Paysandu, ele não chega segunda-feira no cargo do Atlético. É uma opinião minha, não é uma informação, realmente o que eu acho, pelo que eu conheço de Atlético, eu acho que ele não chega até segunda-feira no cargo. Mas, né, pode ser que consiga fazer um bom jogo, pode ser que até não jogue tanto, mas consiga uma vitória e isso não seja o suficiente para uma troca no momento, mas ele está, sim, balançando no cargo, diferente do Mozart, que aparentemente tem aí o respaldo, pelo menos para esse início de Série B. Teve até dono indo em treino, né, João? Sim, tem que aparecer na foto, né? Para mim, assim, também eu vou trazer para o lado da opinião aqui, eu acho que é só para aparecer na foto mesmo, né? Para pararem de procurar ali, de ter o procura-se e tal, né? Porque para realmente você fazer alguma coisa, eu não vejo a necessidade de estar no treino. E a camiseta da comissão técnica? Tem que vestir o uniforme, tem que colocar tudo, participar, né, completamente ali, para aparecer bonitinho. Mas, para mim, não precisa aparecer, não precisa estar ali no CT, né? Tá certo que eu até esqueci o ditado, mas quem engorda a obra, não, quem engorda o boi é o olho do dono, sei lá, qualquer coisa assim. Mas, cara, se pode estar no teu escritório na Faria Lima, sentadinho no ar-condicionado, tudo bem, desde que você esteja atento e saiba o que está acontecendo. O procura-se ao Bruno D'Ancona é mais exatamente isso, e não dele estar aparecendo no CT. Agora, se vai aparecer no CT e vai trazer reforços e vai mudar a situação do Coritiba, perfeito também. Então que siga fazendo isso. Mas Ricardo, se for só politicagem... Daí realmente não rola. Mas, Ricardo, qual que é o caminho que o Operário tem que seguir? Né? A gente ouviu aí os meninos falarem da dupla Atletiba. Qual que é o caminho a ser seguido pelo Operário? É mesmo comer pelas beiradas, evitar qualquer papo de vamos ganhar, vamos subir? Ou é talvez a hora de passar daquela situação que você sempre fala, né? Quando mais se espera, acaba fazendo menos, e dessa vez, quanto mais se espera, mais fazer. O Operário ele tem uma questão que, desde que ele voltou a primeira vez para a Série B em 2019, era um time que tinha como discurso se manter na segunda divisão, e por alguns momentos ele chegou a beliscar ali G4, sexto, sétimo lugar, e terminou na metade da tabela uma campanha digna. Aí, em 2022, resolveram investir para tentar subir. Tanto que trouxeram o Vanderlei goleiro, trouxeram outros jogadores que tinham um renome nacional, e o Operário acabou caindo naquele ano. Acredito que, pelo contexto atual, ano passado o Operário brigou pelo acesso até a penúltima rodada. Se fortaleceu esse ano, ganhando o Campeonato Paranaense em cima de Atlético e Curitiba, que ele não perdeu. É bom lembrar que ele jogou os 2 jogos da primeira fase fora de casa contra a dupla Atletiba e não perdeu nenhum dos jogos. Jogou melhor, inclusive, boa parte do tempo. E tá chegando na Série B como campeão estadual. É um dos poucos que chega com esse status na segunda divisão. Na teoria, eu acho que o Operário tinha que mudar a chave e falar, esse é o nosso ano, porque se em 2022 que tinha Cruzeiro, Vasco, resolveram brigar para subir, agora que não tem ninguém dos ditos grandes nacionalmente, é a hora do Operário colocar as garras de fora. Eu acredito que o Operário entra sim como favorito e precisa se provar disso. Não adianta querer botar o discurso, não, o nosso foco é passo a passo, se conseguir, ótimo, se não conseguir, não tem problema, porque você não tem muitos adversários. A gente está falando de Atlético, Curitiba, vamos lá, América Mineiro, Avaí, que também não estão num nível tão acima. Então o Operário está no pelotão dos 8 primeiros colocados, ou os 8 melhores para brigar pelo acesso.
Não é uma coisa assim que tem que penar muito, tem que criar muita expectativa. O Operário vem jogando bem e já vem conhecendo bem a Série B, que muitos adversários não conhecem. É uma segunda divisão que tá todo mundo pisando em ovos. E o Operário já vem com esse calibre para a competição. Então eu acho que tem que mudar o discurso, embora tenha aquilo que eu sempre ressalto, que você mencionou, que quando mais se espera, menos entrega, tá na hora do Operário mudar isso. De a gente criar expectativa e ele cumprir essas expectativas agora a nível nacional, porque no Paranaense se comprovou que tem condição de brigar lá em cima. Então vamos lá, senhores. Demos aqui um panoraminha interessante. Eu acho que ninguém discute que o Atlético e Paysandu, o Atlético e Coritiba, o Atlético pela... Tudo bem aí, João? Fui pegar zebrinho. Tá. Atlético e Coritiba, o Atlético por ser o grande candidato ao acesso e o Coritiba por jogar em casa, eles teriam a obrigação de vencer, né, nessa rodada, Paysandu e Vila Nova, apesar de a gente considerar que o empate em Belém não é o maior problema do mundo, mas talvez seja para o Barbieri. E para o Operário, empatezinho vai, Bório? Hoje? Vai, né? Vai, legal. O Criciúma foi o primeiro colocado da primeira fase do Catarinense, de maneira disparada, e perdeu pro Joinville em jogo único após um empate nos pênaltis. Então, assim, é Ricardo, né, agora? Isso, agora é Zé Ricardo. E apesar dos pesares, o Criciúma fez um bom primeiro turno no Catarinense. Claro, né? A gente não sei se deve levar o Catarinense como um grande parâmetro, mas foi um time que teve de certo bom desempenho lá. É isso aí. Gente, então vamos lá, vamos ao começo do nosso palpitão. Vocês querem fazer do 20 para 1 ou do 1 para 20? Acho que do 1 para 20 eu prefiro. Porque eu vou esquecer que time de novo, certeza. Daí vai subir uma Ferroviária de Araraquara ali ainda. Exato. Esse do nada... Vai ser o Lanterna para mim? Ai, Jesus amado, viu? Vamos lá, então, senhores. Em recordes aqui, só completando ali do Criciúma, o Criciúma tá 6 jogos sem perder. 6? 6. Vamos lá, então, né? Vamos lá, senhores. Quem vai ser o campeão, então, da Série B? América Mineiro. América Mineiro, o João Matheus começa, então, apostando no Coelho. E aí, Bório? Cara, eu vou apostar no Operário. Operário. Eu vou de Atlético, Ricardo. Eu vou de Atlético também. Matheus? Vou de Atlético também. Vice-campeão, Matheus? Vice-campeão vai ser o América Mineiro. América Mineiro. Meu vice também vai ser o América Mineiro. Bório? Atlético. Porra, aí sim. Aí, ó. João? Novo Horizontino. Nossa Senhora. Confiança total no futebol paranaense. Não, já confiando no time que mandou coisa embora ontem, né? O Fala Fonte. Pô, essa entrevista é maravilhosa. Cara, o que eu fiz aqui que eu consegui diminuir o tamanho da página aqui? Bom, pode mais. Tamo bem. Vamos lá. Ricardo? Havaí. Ousado, hein? Ousadia e alegria, hein? Tem Arte Manga, gol do acesso. Operário terceiro, Matheus. Para mim, Atlético Goianiense. O pessoal tá confiando, hein? Ricardo? Operário. Bório? América Mineiro. João? Operário. Quarto colocado, Bório. Quarto colocado, Novo Horizontino. Curitiba em quarto, João. Aqui eu queria negociar um negócio. Não. Aposta dupla pela metade dos pontos. Não.
Nem vem, Pô, nem vem. Só cabe um time em cada espaçozinho em branco. Então eu vou de Atlético. Apesar de acreditar que essa vaga vai ser decidida na última rodada entre Atlético e Curitiba. Parabéns. Nossa Senhora. Matar todo mundo. Matheus. Cara, a quarta vaga vai ser do Coxa. Ricardo. Eu vou confiar no Curitiba também. Curitiba. Então, tivemos o Atlético unanimidade para subir, o América unanimidade para subir, e só. Porque daí 4 votaram no Operário, mas o Matheus não votou, 3 votaram no Curitiba, 2 votaram no Novo Horizontino, o Ricardo votou no Avaí, o Ricardo votou no Avaí. Eu votei no Atlético Goianiense. E você votou no Atlético Goianiense, perfeitamente. Então, Matheus, vamos lá para o quinto colocado, aquele que vai chorar. Vai ser o Avaí. Para mim também vai ser o Avaí, Bório. Atlético Goianiense. Avaí, Atlético Go. Ricardo? Eu vou ser ousado. Atlético. Roger, viva o Roger. João Matheus. Aí é o Curitiba. Curitiba. Naquilo que eu falei, vai ser a diferença de critérios, eu acho. O sexto para mim vai ser a minha arriscada, o Paysandu. Bório? Para mim vai ser o Curitiba. Todo mundo fez a colinha hoje, né? Não. Eu já vi um time aqui que eu acho que eu podia, enfim. Vamos colocar em sexto time? Não vou não, mas eu acho que eu vou errar a posição dele. Tá tudo certo. Vai então, Matheus. Sexto, Novo Horizontino. Novo Horizontino. João? Voltaço. Rapaz. Aí eu ia colocar que ele ia subir, mas daí eu tava estudando melhor ali, eu falei, putz, não vai dar pra voltaço esse ano. Mas ano que vem, aguardem a volta será redonda. Ano que vem a volta será redonda. Cara, isso pode se tornar um meme daqui pra frente, mas assim, pra você entender que o Volta Redonda não vai subir, você nem precisou estudar muito, né? Ricardo, faltou você. O sexto colocado, América Mineiro. Putz, você quer crise no Coelho, né? Crise no Coelho, crise na Páscoa. Com todo respeito ao América Mineiro, time que estava na Série A há vários anos e não consegue lotar um jogo, o estádio, não merece voltar para a Série A. Torcida não ganha jogo. Fica a crítica aí ao torcedor. Fica aí a crítica do amigo. Fica aqui a crítica aos coelhistas. Alô, Anderson Luiz, um abraço. Atlético Goianiense, para mim, vai ser o sétimo, João. Sétimo vai ser o Cuiabá. Cuiabá. Nossa, a gente esqueceu do Cuiabá. É esse que eu falei que talvez eu tenha me equivocado um pouco. Ele, então, Cuiabá em oitavo? Se bem que o Deivinho na Série B seria um absurdo, né? Mas o Davidson tá no Fortaleza. Agora ele foi no Fortaleza. Então, mas é o que eu tô falando. Se ele estivesse na Série B, seria um absurdo, seria maravilhoso. Ah, sim. Pô, se o Messi estivesse na Série B, também ia ser um absurdo. Seria a Ferrari do Barbieri jogando no Paranaense. Vai lá, Matheus. Cara, eu vou de Operário agora. Operário. Ricardo? Sétimo colocado, eu vou colocar o Novo Horizontino. Novo Horizontino. Bora, faltou você. Criciúma. Nossa, cara, a gente vai vendo aqui a lista e a gente vai vendo as... Né? Então, é isso que eu tô dizendo. Vai lá, Ricardo, oitavo. Chapecoense. A porta do Bora lá abrindo e fechando, Jesus do céu. Eu olhei a primeira vez e falei, meu Deus do céu. Tá ventando muito aí? É a minha filha. Aí, ó. Participação especial. Participações. É isso aí. Matheus. Cara, agora eu vou de Cuiabá.
Ó, o Bora vai fechar a porta agora. Ó, Você abriu? O cara ficou com medo. Vou gravando aqui, caramba. Com respeito. Começou a abrir devagarzinho, eu falei, Jesus. João, oitavo. Oitavo vai ser o Amazonas. Aliás, Amazonas. Camisa muito bonita, mas fica a crítica por ser 400 e poucos reais. Pô, Tá maluco. para trazer do Amazonas também, né? Que deve ser agora é absurdo. magnata da comunicação, nem venha. E eu vou colocar um que a gente esqueceu também, que é o Goiás em oitavo. Bora. Nossa. Vocês viram, eu coloquei Goiás. Eu também vou de Goiás. Goiás. Vai lá, João, então. Quem vai ser o nono? A Chape. Chape. Coense. Matheus. Vamos lá. Nono colocado vai ser o Criciúma. Criciúma, do Zé Que Ricardo. na minha concepção já está errado. Tá, mas não tem problema. Ricardo. Nono colocado, eu vou pôr o Volta Redonda. Volta Redonda. Você também tá usando, hein? Tá ousado. Tá Alexandre Pires aí, total aí. Ô, louco. Thiaguinho, né? Alexandre Pires. Ó um bom corte aí pro podcast. O oitavo o nono colocado vai ser o Amazonas. Bora. Cuiabá. Cuiabá para mim. Cuiabá vai ser o 10º para mim. Cuiabá com Antônio Oliveira a partir da 16ª rodada. Matheus. 10º. Vamos lá. 10º colocado. Putz, olha a cagada que eu vou fazer. É o Goiás. Não, tem mais cagada aí pelo caminho. Diga, Ricardo. Não, tem muitas. 10º, eu vou colocar o Vila Nova. Vila Nova. Era esse time que eu estava pensando que eu não coloquei até agora. Bora. O 10º vai ser o Chapecoense. E aí, João? Empatado em ponto com a Chapecoense vai ser o Paysandu. Paysandu. Agora, vamos lá. 11º colocado, Matheus. O 11º colocado será, meu Deus, o CRB. CRB. CRB de Alagoas. Pela resposta. Para mim vai ser o... Eu não sei se eu já falei Avaí, já? Não. Então vai ser Nossa, o Avaí, meu Deus. O meu 11º colocado vai ser o... Deixa eu ver aqui, vai ser o Vila Nova. Vai lá, Ricardo. Atlético Goianiense. O futebol goiano fracassando rotundamente pro Ricardo, hein? Pra mim, João Matheus. Eu acompanho o Ricardo e Atlético Goianiense. Matheus, vai lá subir. então com o 12º. O 12º colocado, agora eu já estou caçando um time que eu ainda não coloquei. O Avaí eu ainda não coloquei, né? Colocou. Ah, ufa, graças a Deus. Então vai ser o Vila Nova. Vila Nova. João Matheus. Vai ser o Vila... É o 13º? Vila Nova. Não, 12º. 12º. Goiás. João, achei a camisa do Amazonas para você, tá? Achou? R$120. Perfeito. Tá, e as crianças da Tailândia, você... Não. Eu não vou falar o nome da loja para não fazer propaganda para ninguém, né? Achei que você ia falar, não são as crianças da Tailândia, são de Hong Kong. Não, mas envio nacional, aparentemente de uma loja física lá em Amazonas, e é R$15 para chegar o frete em Curitiba e chega até dia 9. Então, você não tá pede ok. para a Juliana Fontes comprar e dela manda no Sedex 10? Pode ser também uma opção. É que eu não conheço ela a tal ponto. Mas... Vou fazer o Pix para Juliana Fontes lá. Já aceitamos. Resolvido. Bora, o 12º. 12º vai ser o CRB. Aí, ó, viu? Não tô tão louco. 12º vai ser o Novo Horizontino. Nossa Senhora. Pagando o preço de ter mandado embora o Eduardo Batista.
Ricardo? Paysandu. Paysandu. Paysandu ainda. Vamos lá. Agora, Ricardo, então começa você com o 13º. 13º eu vou pôr o Goiás. Goiás. Rapaz. O Matheus? 13º será o Paysandu. Paysandu. Toda vez que a gente falar Paysandu, você vai imitar o Casimiro? Paysandu. Sim. Vai, João. Aí, para deixar todos os goianos juntinhos, Vila Nova. Amigos. Todo mundo junto ali. O 13º será o Criciúma. Para mim, o Vila Nova. O Vila Nova. Aí, não tô tão louco. E já para estamos falando em Irmandade, para mim o 14º vai ser a Chapecoense. Matheus? O 14º será o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de São Paulo. Ricardo? 14º vai ser nem a pau. 14º vai ser o Cuiabá. Cuiabá. Com o técnico do Márcio Zanardi. No fim da magia, né? Não foi? O Ricardo tá apostando no fim da magia do Cuiabá, né? Já deu, né? Bora. Paysandu. Paysandu. João. Eu vou de Avaí. Vai. Agora, hein? Eu vou pôr o Atlético em 15º. 15º colocado, meu Deus. Vai, João. Vai, Matheus, vai, já que você se manifestou. Chapecoense. Ricardo? Criciúma. Nossa! Você tá botando muita fé no Criciúma, Matheus. João? Cara, Zé Ricardo Clube de chegou lá. Regatas Brasil, CRB. Bório? 15º, Atlético. Quer dar o 16º já? O que não vai escapar? O último que escapa, Bório? O último que escapa, para mim, é o Amazonas. Amazonas. Nossa! O último que escapa para mim vai ser o Remo. João Matheus. Acompanha, é o Remo. Matheus. Cara, o último que escapa vai ser a Ferroviária de Araraquara, que vai jogar muito na Fonte Luminosa. Muito bem. Ricardo. Clube do Remo. O Remo, eu acho que é o time... O Remo e o Atlético são os times com mais posicionamentos no mesmo lugar. O Operário também. 3 votos na mesma posição. Para o Operário. Sabe o que significa? Que a gente pro vai Atlético errar tranquilo. E para o Remo. Que beleza. Vamos lá, então. Matheus, começa a lista aí, se você lembrar. Então vamos lá. Para mim, o primeiro rebaixado vai ser o Remo, que vai remar e morrer na praia. Morrer na regata. Eu vou remar e morrer. O quê? Na beira da praia. Pô, essa aí no Tardezinha deve ser... Nossa, pedrada demais. Ai. João Matheus. Aí é o Criciúma. Ô, louco! Teve um que tá acreditando menos que você, Ricardo. Pois então, mas o João tá seguindo uma linha que é muito costumeira da Série B. Time que cai da Série A para a Série B, no ano seguinte já cai direto para a Série C. Nossa Senhora. Então, Ricardo. Então, estamos errando, hein? Tinha que botar o Atlético lá. O Atlético lá. Nossa, aí... Vai, Ricardo. 17º, CRB. Aí, o Bório não vai ter nem Série B para assistir mais. Não, vai que o CSA sobe, né? Mas eu também acho que vai ser o CRB, Bório. Vai ser o Volta Redonda. Bora, embala já o 18º. 18º vai ser o... Nem sei o que sobrou para mim. O Botafogo de Ribeirão Preto. Que isso, cara. Eu vou de Volta Redonda em 18º. Márcio Zanardi jamais faria isso com aquela torcida. João Matheus. Atlético. Matheus. Eu vou de Volta Redonda. Ricardo. Amazonas. Olha aí, a Juliana não vai ter. Nossa, o Amazonas, meu pai. Não vai ganhar a camisa. Não vai ganhar. Mas também se a camisa é 400 pila na Série B,
é melhor cair para a Série C, porque daí volta a ser 199. Não, tá louco? Aí vai ser O meu 50,90. O meu penúltimo colocado vai ser a Ferroviária. Ricardo. Botafogo de Ribeirão Preto. Bório. Remo. João. Botafogo de Ribeirão Preto. Eu coloquei em 13º o Bório, nem a pau. Vai então, Matheus. Eu acho que sobrou o Amazonas. Nossa. Crise Amazonas. Crise na onça. Você que Crise é na organizado. selva. Você que é organizado. Que time sobrou para você? Eu? É. Eu sou organizado. É a Ferroviária. Ferroviária. Lanterninha. Jamais Quem era. lembra o Cara, time apesar que faz sentido, né? A fonte luminosa ser o lanterna tem uma certa ligação. Olha, estamos Vai indo fechar o muito bem título hoje, hein? Estamos indo bem demais hoje. Ricardo, você também lembra quem é o teu time que sobra? Ferroviária. Ferroviária. Olha. Agora nós que esquecemos. Não, eu lembro o meu. Então vai. Atlético. Ô, louco. Ô, louco. Lembrei agora. Atlético do Andrei, cara. Andrei, o craque da Série B. Anota aí. André, é verdade. Pô, mas eu tava vendo os jogos do Vinícius torneio. Júnior. Eu tava vendo os jogos do torneio em confidência lá, ele nem entrava nos jogos, cara. Preservado. Reservado pra Série B. Pode Agora eu ser. tenho que fazer aqui o pensamento aqui para ver que time que eu não coloquei ainda. O meu é Ferroviária. Ferroviária, E de novo eu, por último, sem saber o time que falta. Aí sobrou um Curitiba. Dessa vez deu. Nossa. Se bem faltava o que, Botafogo. do jeito que o Cruzeiro tá jogando, não sei se o Cristiano vai ser o único a acertar. Faltava o Botafogo. O Super Cruzeiro, né? Na época do Super Grêmio lá, a gente viu o que aconteceu agora com o Super Cruzeiro. verdade. Quem quer dizer primeiro o artilheiro? Aleph Manga. Aleph, puta, mas você. Boa, aí você foi bem Terminar demais. o campeonato, né? Se chegar Não. até o final. Eu vou dizer que é o Luiz Fernando, do Atlético. E aí, Matheus? Cara, o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B será Nicolas, do Paysandu. Paysandu. Não, se bem que eu acabei de ver, né? Que eu coloquei o Avaí em 14º e o Manga de artilheiro. Ou seja, ele vai marcar em todos os jogos, mas o Avaí vai perder todos. Bório. Eu acho que vai ser o De La Torre. Deus La Torre. Pô, tem um nome bom que a gente esqueceu, hein? Esquecemos dos times, não vou esquecer do artilheiro. Vou lembrar do elenco do Atlético, do Criciúma, sei lá. Lincoln. Do Atlético. Mas vai, Ricardo. Do Atlético. Vou acompanhar o Bório, acho que vai dar De La Torre. Aí, ó. 2 anos seguidos, né? Seria. Não, ele não foi artilheiro ano passado. Não foi? Não. Por isso que esse ano vai ser. Entendi. O craque. Vai, Ricardo. Craque. O que é o craque? Puta, aí é complicado. Eu vou pensar aqui. Luiz Fernando. A gente esqueceu do Anselmo Ramon, tá? Como artilheiro. Mas tem que saber que ele vai jogar, né? Talvez seja no Goiás, né? Quer dar o craque aí, Matheus? Zapelli. Pô, essa é uma aposta. Eu pensei no Zapelli, não sei nem se vai ser titular do Atlético até o final do ano. Cara, eu tô pensando também num jogador que eu não sei se fica até o final da temporada. Mas vai, João. Thiago Bigode. Helena. Quem? William Bigode. William Cara. Bigode. No América. A América sobe, ele vai ser o craque do bagulho. Agora é horário. Eu acho que vai ser o craque, o Matheus Friso. Matheus. O esquecido Matheus Friso, hein?
Pelo menos pro nosso. E pro Novo Horizontino também. Né, porque ele é reserva lá, eu acho. É, ele jogou. Mas é que existe o Robson, o inevitável lá. Já que é para apostar, eu vou apostar no Lucas Boni. Boa, Eu acho que nem fica até o final do campeonato, mas... Ninguém citou o Bosquilha, hein? Ninguém citou o Bosquilha. verdade. Cara, eu tava ali para apostar no Elias. É que eu acho que o Bosquilha ele vai para a Série A antes do final do campeonato. Eu achei que você falou que ele já gastou o cartucho de crack de algum lugar. Foi um absurdo um pouco maior. Agora, não peça para falar revelação, né, cara? Pelo amor de Deus. Não, revelação é bom. Revelação não fez na Série A, não vai fazer na Série B também. Revelação vai ser Miguelito do América Mineiro. Anotem aí. Mas estava com um problema lá e coisa arada e... Vai ganhar ele vai ganhar o Revelação e o Superação. Boa! Olha só, o último teste que a gente fez foi o teste 33, ainda na ida das finais. Ele teve o seguinte resultado. O João Matheus começou muito bem, mas terminou em último com 3 pontos. Boa, garoto. O Bório ficou com 5. O Matheus ficou com 6, empatado comigo. E mais uma vez, porque eu acertei o ganhador da corrida. Nossa. E o Ricardo, que também acertou o ganhador da corrida, vai terminar esse teste na liderança com 7 pontos. Portanto, nesse momento, temos o Matheus liderando com 51 pontos. Aí, ó. Eu estou com 49 e o Ricardo está chegando com 48. Ó. O Bório tem 43 e o João tem 35. Lembrando que vale 10 pontos cada acerto do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu falei da Série A, né? Não lembro. Lembra, né? Falou porque eu comentei que eu estudaria e faria nesse lance aqui o sério para eu poder brincar o ano inteiro, porque daí no final do ano eu colho 400 pontos. Entendi. Então tá, então vão ser 20 pontos nesse aqui também. Temos que manter as regras no seu devido lugar. Senhores, semana que vem voltamos à atividade normal, então, beleza? Beleza. Fechou. Inclusive, a gente volta na sexta-feira para falar do jogo do Atlético, hein? A gente vai estar coladinho com o Atlético e Criciúma. Valeu, gente. Um abraço. Falou. Falou.